Você já se perguntou por que certas pessoas entram em um ambiente e imediatamente comandam respeito e autoridade sem pronunciar uma única palavra? Existe algo que elas sabem e você não. E você já notou como existe algo profundamente perturbador sobre pessoas que mantêm uma distância estratégica, que nunca parecem precisar de nada, que nunca se rebaixam a implorar por atenção? O que você está prestes a descobrir mudará completamente como você vê as interações sociais. Existe um segredo antigo, poderoso e deliberadamente ignorado que separa aqueles que são respeitados daqueles que são constantemente desrespeitados. Maquiavel desvendou isso nos cortes renascentistas. Ele percebeu que em ambientes cheios de bajuladores e traidores havia uma diferença fundamental entre quem controlava e quem era controlado. Sua gentileza está sendo usada contra você. Esta é a verdade brutal que ninguém quer te contar, mas que você precisa escutar se quiser parar de ser pisoteado, desrespeitado e tratado como uma opção descartável. Você já reparou como funciona? Quanto mais você se explica, menos te respeitam. Quanto mais você está disponível, menos te valorizam. É como uma equação matemática perversa, onde sua bondade se transforma na arma usada contra você. E quando terminar este vídeo, você nunca mais olhará para suas interações da mesma forma. Marco Aurélio aconselhou: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser, seja um. Mas aqui está a parte que todos ignoram. Ele não estava falando sobre bondade ingênua. Ele estava falando sobre a fortaleza interior que vem do controle absoluto sobre suas reações e disponibilidade. Vamos ser diretos. Quando alguém te desrespeita, o que você faz? A maioria das pessoas faz exatamente o que o agressor espera: uma reação emocional. Elas correm atrás de explicações, escrevem ensaios longos sobre limites e sentimentos, imploram por fechamento. E qual é a resposta? Talvez um emoji, talvez um ok, talvez o silêncio mais cruel de todos. Isso acontece porque você está jogando o jogo errado. Você está tentando vencer usando regras que foram criadas para te fazer perder. Aqui está algo que vai chocar você. O respeito não vem da proximidade. O respeito vem da distância. Pense em um diamante. Sua raridade é que o torna valioso. Se diamantes estivessem espalhados pelas ruas, ninguém os coletaria. A abundância desvaloriza, a escassez reina. Quando você está sempre disponível, sempre disposto a explicar, sempre tentando provar seu valor, você se torna comum. E o que é comum é descartável. Pense nisso por um momento. Quais são as pessoas que você mais respeita na sua vida? Não são aquelas que estão constantemente tentando agradar você, constantemente disponíveis, constantemente explicando suas ações. São aquelas que mantêm uma certa dignidade, uma certa distância, um certo mistério. Maquiavel observou algo fascinante nos palácios renascentistas. É melhor despertar medo do que amor, se você não pode ter ambos. Mas aqui está o que poucos compreendem. Ele não estava falando de crueldade. Esse princípio nos leva a algo muito mais sofisticado: ser imprevisivelmente poderoso. Como um grande mestre de xadrez que nunca revela sua próxima jogada, suas reações não podem ser calculadas, sua disponibilidade não pode ser dada como garantida. Seu tempo e energia são recursos preciosos que você controla com precisão militar. Vou te contar algo que vai mudar completamente como você vê as interações sociais. Você já notou como um grande predador na natureza se comporta? Ele não rosna constantemente para mostrar poder. Ele simplesmente observa, em silêncio absoluto, e sua presença silenciosa é mais aterrorizante que qualquer rugido. Existe uma diferença fundamental entre silêncio e passividade. O silêncio é estratégia. O mau humor é emocional. Quando alguém te desrespeita e você responde com silêncio estratégico, você não está sendo passivo. Você está sendo calculadamente imprevisível. Eles esperam uma explosão emocional. Eles esperam drama. Eles esperam que você se rebaixe ao nível deles. Quando você não faz isso, quando você simplesmente para, algo poderoso acontece. Eles ficam confusos.
Eles ficam desconfortáveis. Eles começam a questionar se realmente conhecem você. E aqui está o segredo que Maquiavel extraiu da filosofia estoica. O poder está naquilo que você não revela, não naquilo que você grita para o mundo. A fortaleza que você constrói é o seu silêncio. É a sua capacidade de se retirar sem drama, de se afastar sem explicação, de simplesmente desaparecer quando não está sendo tratado com o respeito que merece. Isso não é sobre ser frio ou cruel. Isso é sobre entender que você ensina às pessoas como te tratar através das suas reações. Quando você reage emocionalmente ao desrespeito, você está ensinando que desrespeitar você é seguro, que você vai absorver a agressão e ainda tentar explicar por que ela estava errada. Mas quando você responde com retirada estratégica, quando você simplesmente remove sua presença, sua energia, sua disponibilidade sem drama ou explicação, você está enviando uma mensagem completamente diferente. Você está dizendo: meu tempo e energia são valiosos demais para serem desperdiçados com quem não os valoriza. Deixe-me te dar um exemplo prático que acontece todos os dias. Alguém te envia uma mensagem desrespeitosa. Sua primeira reação é responder imediatamente, explicar por que isso te machucou, tentar fazer a pessoa entender seu ponto de vista. Pare, respire e então... Tossibio, não faça nada disso. Você já viu como um iceberg funciona? A parte que está acima da água, pequena, visível, é só 10% da massa total. Os outros 90% estão escondidos, submersos, criando uma força devastadora invisível. Em vez de responder, você simplesmente não responde. Em vez de responder, você simplesmente não responde. Não por raiva, não por birra, mas por estratégia. Sua não resposta se torna mais poderosa do que qualquer parágrafo elaborado que você poderia ter escrito. Ela força a outra pessoa a se confrontar com suas próprias ações, sem você ter que se rebaixar a explicar por que ela estava errada. O que acontece? Eles ficam desconfortáveis com o silêncio. Eles começam a questionar se foram longe demais. Eles percebem que você não é tão previsível quanto pensavam. E mais importante, eles aprendem que desrespeitar você tem consequências, mesmo que essas consequências sejam simplesmente a retirada da sua presença. Mas aqui está algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre poder. E isso nos traz ao coração da estratégia maquiavélica. O controle da narrativa é tudo. Quando você reage emocionalmente, você permite que a outra pessoa controle a narrativa. Eles te provocaram e conseguiram exatamente a reação que queriam. Mas quando você responde com silêncio estratégico, você mantém o controle. Você força eles a lidar com as consequências das próprias ações, sem dar a eles a satisfação de uma reação emocional. Aqui está algo que vai soar paradoxal. Quanto menos você precisa das pessoas, mais elas querem estar perto de você. Quanto menos você explica suas ações, mais as pessoas respeitam suas decisões. Quanto menos você está disponível, mais valioso você se torna. Você já reparou como funciona com objetos de luxo? Uma bolsa Hermès não fica em promoção. Um Rolex não está disponível para qualquer um. Sua exclusividade é precisamente o que cria o desejo. Isso não é manipulação, é matemática social. É a lei básica da oferta e demanda aplicada às relações humanas. Quando você se torna escasso, quando sua atenção se torna um recurso limitado, quando sua presença se torna um privilégio e não um direito, tudo muda. As pessoas começam a te tratar diferente. Elas pensam duas vezes antes de te desrespeitar, porque sabem que você não vai ficar ali implorando por explicações. Elas começam a valorizar seu tempo porque percebem que você não o distribui gratuitamente para qualquer um. E o mais importante, você para de atrair pessoas que só querem te usar. Pessoas que respeitam limites são atraídas por pessoas que têm limites. Pessoas que valorizam qualidade são atraídas por pessoas que exigem qualidade em troca. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força.
Mas aqui está a parte que poucos entendem. Esse poder sobre sua mente inclui o poder de não reagir, o poder de se retirar, o poder de se tornar estrategicamente indisponível quando não está sendo tratado com respeito. Sua reação, ou falta dela, é sua arma mais poderosa. Quando alguém te provoca e você permanece em silêncio, você não está sendo passivo. Você está sendo perigosamente imprevisível. Você está forçando eles a lidar com a própria agressividade sem ter você como alvo emocional. Pense nas pessoas que mais te impactaram na vida. Provavelmente não foram aquelas que estavam constantemente explicando seus sentimentos ou tentando convencer você de alguma coisa. Foram aquelas que tinham uma presença silenciosa, mas poderosa, que não precisavam gritar para serem ouvidas, que não precisavam implorar para serem respeitadas. É como a diferença entre um trovão e um terremoto. O trovão faz barulho, chama a atenção, mas passa rapidamente. O terremoto move continentes em silêncio absoluto. Essa é a diferença entre poder real e poder performático. Poder performático precisa ser demonstrado constantemente através de palavras, explicações, justificativas. Poder real simplesmente existe. Ele não precisa ser explicado porque é sentido. E aqui está o que mais me fascina sobre essa abordagem. Ela funciona não porque você está tentando manipular as pessoas, mas porque você está finalmente se respeitando. Quando você para de aceitar desrespeito, quando você para de explicar por que merece ser tratado bem, quando você simplesmente se afasta de situações que não te honram, você está enviando uma mensagem clara sobre seu próprio valor. Agora, você compreende que o verdadeiro poder não emerge de confrontos diretos, mas da maestria sobre sua própria percepção e da capacidade de moldar narrativas. As regras que menciono não são sugestões, são princípios fundamentais, testados ao longo de séculos por aqueles que controlaram impérios e destinos. Com essa compreensão estabelecida, chegamos aos princípios práticos. Maquiavel observou algo fascinante nos palácios renascentistas. Os mais poderosos raramente eram os que gritavam mais alto, mas aqueles que dominavam o silêncio estratégico. Esta observação nos leva ao primeiro princípio fundamental. Regra número 1, controle sua narrativa emocional. Quando alguém te desrespeita, esperam uma resposta emocional. Esperam que você se justifique, que explique seus sentimentos, que valide suas ações. Isso é exatamente o que não deve acontecer. Você já viu como um lago se comporta quando alguém joga uma pedra? A água absorve o impacto, cria ondas pequenas, mas rapidamente retorna à calma perfeita. Não luta contra a pedra, não tenta explicar por que foi atingida. Simplesmente absorve e permanece. A emoção suprimida se transforma em força. Marco Aurélio aconselhou: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. O que isso significa na prática? Quando confrontado com desrespeito, sua primeira reação deve ser o silêncio calculado. Não o silêncio do ferido, mas o silêncio do estrategista. Deixe que interpretem sua quietude como quiserem. Enquanto eles gastam energia tentando decifrar suas intenções, você conserva a sua. Você já notou como certas pessoas entram em um ambiente e, sem pronunciar uma palavra, comandam a atenção? Não é carisma natural, é domínio emocional. Elas aprenderam que a contenção gera curiosidade e a curiosidade gera poder. Regra número 2. Redefina limites através da frieza estratégica. Aqui está uma verdade brutal que poucos compreendem. Gentileza constante é interpretada como fraqueza. Disponibilidade infinita gera desprezo. O respeito vem da distância, não da proximidade. Quando alguém ultrapassa seus limites, a resposta tradicional é a explicação. Você me machucou quando? Eu preciso que você entenda. Meus sentimentos são. Isso é surrendering psychological territory. É entregar o controle da narrativa. Pense em como um mestre de artes marciais reage a um ataque. Ele não explica por que o golpe foi inadequado. Ele simplesmente se move, reposiciona-se e deixa o atacante enfrentar o vazio onde ele esperava encontrar resistência. A abordagem estratégica é diferente.
Não explique, demonstre, torne-se menos disponível. Responda mais tarde. Seja educado, mas distante. Deixe que sua mudança de energia fale por você. O silêncio é estratégia, não mau humor. Esta não é uma tática de vingança. É educação psicológica. Você está ensinando aos outros qual comportamento resulta em sua presença e qual comportamento resulta em sua ausência. As pessoas aprendem mais rapidamente através de consequências do que através de palavras. Regra número 3. Torne-se imprevisível. A previsibilidade mata o poder. Quando as pessoas sabem exatamente como você reagirá, elas controlam você. Quando não sabem, você controla a situação. Isso não significa ser caótico. Significa ser estrategicamente variável. Às vezes você é acessível, às vezes distante. Às vezes responde imediatamente, às vezes demora. Às vezes é caloroso, às vezes profissional. Esta variabilidade cria um estado de incerteza que mantém os outros alertas e respeitosos. Isso não significa ser caótico. Significa ser estrategicamente variável. Às vezes você é acessível, às vezes distante. Às vezes responde imediatamente, às vezes demora. Às vezes é caloroso, às vezes profissional. Esta variabilidade cria um estado de incerteza que mantém os outros alertas e respeitosos. Pense nisso como teatro psicológico. Você está criando personagens diferentes para situações diferentes, todas servindo ao mesmo objetivo: manter o controle da dinâmica interpessoal. Não é manipulação destrutiva, é gestão inteligente de percepções. Depois de dominar esses fundamentos, chegamos ao movimento supremo, a técnica que separa os verdadeiramente poderosos dos eternamente submissos. O que vem a seguir é a arma mais letal no arsenal de quem compreende as verdadeiras dinâmicas de poder: o desaparecimento estratégico. Esta é a arma mais poderosa no arsenal de quem compreende dinâmicas de poder, a capacidade de se retirar completamente, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Tornar-se inalcançável não por raiva, mas por estratégia. Quando alguém perde acesso à sua energia, atenção e presença, algo interessante acontece. Eles começam a questionar o próprio comportamento. A ausência força a reflexão de uma forma que a presença nunca consegue. Você já se perguntou por que pessoas poderosas são frequentemente descritas como difíceis de alcançar? Não é coincidência, é design. Eles entenderam que escassez gera valor, e valor gera respeito. Este princípio funciona porque explora uma verdade psicológica fundamental. Nós valorizamos mais aquilo que pode ser retirado de nós. Quando sua presença se torna opcional na vida de alguém, paradoxalmente, ela se torna mais desejada. Mas aqui está o que a maioria não compreende. Este não é um jogo de ego. Não é sobre punir ou controlar outros. É sobre estabelecer um padrão de interação que preserve sua dignidade e energia. Pense assim: cada interação é um investimento de sua energia limitada. Pessoas que consomem sua energia sem retribuir respeito são investimentos ruins. Realocar essa energia para relações que a valorizam é apenas boa gestão de recursos. A pergunta que você deve fazer não é: como posso fazer essa pessoa me respeitar? A pergunta é: quem se beneficia da minha confusão sobre meu próprio valor? Quando você aceita desrespeito, está enviando uma mensagem clara. Seus limites são negociáveis, sua energia é barata, seu tempo é infinito. Isso não é verdade, mas é a mensagem que você comunica. O desaparecimento estratégico comunica a mensagem oposta. Meu tempo é valioso, minha energia é limitada, meu respeito deve ser conquistado. Agora você pode estar pensando: isso não parece um pouco manipulativo? E aqui está a resposta que mudará sua perspectiva. Toda interação social envolve estratégia. A diferença é que alguns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. Alguns fazem isso bem, outros mal. Você pode escolher ser vítima das estratégias dos outros ou mestre das suas próprias. A neutralidade não existe. Você está sempre influenciando ou sendo influenciado. A questão é qual você prefere.
Estas não são técnicas para manipular inocentes. São ferramentas de defesa psicológica para pessoas que canaram de ser desrespeitadas. São princípios de autodeterminação para quem decidiu parar de implorar por tratamento básico. Você agora possui algo que a maioria das pessoas jamais compreenderá: o mapa real das dinâmicas de poder. Maquiavel observou que quem controla as percepções controla o destino, e você acabou de receber as chaves dessa maestria. Seu investimento de tempo neste conhecimento só se torna valioso com a aplicação. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual que mantém você exatamente onde estava. A pergunta não é se você entendeu, é se você implementará hoje. Não amanhã, quando a motivação diminuir. Não na próxima semana, quando as velhas reações voltarem. Hoje, com a próxima interação que desafiar seus limites. Comece pequeno, mas comece definitivamente. Na próxima situação de desrespeito que inevitavelmente chegará, você terá uma escolha: reagir como sempre fez ou aplicar o que acabou de aprender. Lembre-se, o silêncio estratégico é poder, não passividade. A ausência educativa é ensino, não abandono. O desaparecimento calculado é soberania, não fuga. Cada pessoa que tenta te desrespeitar se tornará, sem saber, professora da sua nova maestria. A transformação real acontece quando você percebe que sempre teve esse poder, você apenas não sabia como usá-lo. Domine sua percepção e você dominará seu ambiente. Controle sua narrativa e você controlará suas relações. Torne-se estrategicamente imprevisível e você se tornará psicologicamente invulnerável. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas as recompensas são absolutas e permanentes. Você não está pedindo permissão para ser respeitado. Essa época acabou. Você está estabelecendo as condições precisas sob as quais sua presença, seu tempo e sua energia estarão disponíveis. Isso transcende relacionamentos interpessoais. É sobre uma reconstrução fundamental da sua identidade social. Se tornar alguém que naturalmente atrai respeito, que estabelece limites sem explicações, que comanda consideração através da presença, não das palavras. Essa metamorfose começa agora, neste momento, com a próxima mensagem que receber, com a próxima situação que testar seus limites, com a próxima oportunidade de demonstrar que você finalmente compreende e, mais importante, valoriza seu próprio poder. A pergunta que definirá seu futuro é simples: você continuará implorando por respeito ou começará a exigi-lo através das suas ações? A questão nunca foi se essas estratégias funcionam. Elas foram testadas por séculos nos mais altos níveis de poder. A questão é se você está pronto para abandonar os padrões que te mantiveram vulnerável e implementar o que realmente funciona. Marco Aurélio advertiu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Hoje você percebeu, agora use essa força. Hoje você percebeu, agora use essa força. Uma vez que você experimenta a verdadeira soberania psicológica, nunca mais volta a implorar por respeito básico. O jogo mudou completamente. As regras são cristalinas. Sua vez de demonstrar maestria.